Graça e paz, bom dia! Tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo devocional, graças a Deus. Estamos juntos, firmes e fortes na presença do Senhor. Como é que você está? Eu desejo de coração que você, sua casa, sua família estejam bem e vamos ficar melhores por causa da Palavra de Deus. Mas antes de lermos, vamos orar. Pai, nós te agradecemos por mais um dia. Nos ajuda a guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Firma os nossos pés na rocha que é Cristo. Em nome de Jesus. Amém. E hoje nós vamos meditar em 2 Coríntios, capítulo 4 e versículo 4. Então, se você consegue e pode, acompanhe a leitura bíblica comigo, que diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O apóstolo Paulo não estava preocupado apenas com a igreja de Coríntios, não. Ele estava preocupado com os incrédulos, o qual o Deus deste século cegou o entendimento, e nós sabemos que Paulo está falando do inimigo que traz engano, medo, culpa, traz uma falsa satisfação, a satisfação do pecado que gera morte, mas as pessoas não sentem. E o inimigo cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não reconheçam que precisam de um Deus Salvador, o nosso amado Jesus. E estando eles em escuridão, cada dia mais ficam incrédulos. Como eles vão crer se eles não enxergam a luz de Cristo? Eles não enxergam a salvação. Porém, Paulo não estava preocupado apenas com os incrédulos, mas com todos nós. Paulo estava falando com uma igreja que o Deus deste século cegou o entendimento de muitos, para que não reconheçam a luz do Evangelho. Pode acontecer conosco também de não reconhecermos toda a bondade, todas as bênçãos, todas as grandezas que o Senhor nos proporciona todos os dias. Acordar de manhã, levantar da cama, seguir a vida, já é um milagre. Nós precisamos ter um coração gratos ao Senhor por todos os milagres cotidianos, diários, que o Senhor fez na nossa vida, mas nós não lemos 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 para apontar o dedo, não, mas sim para orar, para que o Espírito Santo de Deus ajude essas pessoas a ter forças, a reconhecer que precisam de Jesus como Salvador, a estenderem as mãos para Deus, a pedirem ajuda, socorro para o Espírito Santo. Nós vemos as pessoas por fora, mas cada pessoa enfrenta seus desafios diários, cada pessoa está travando uma guerra naquele momento e muitas pessoas não conseguem pedir ajuda ao próprio Deus, de tão cegas de entendimento que estão. A Bíblia diz que a salvação é somente em Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho amado. É através de Jesus. E o que o inimigo faz? Planta sementes de incredulidade, planta sementes de dúvida no coração das pessoas para que elas achem que não precisam de Jesus, que elas conseguem tudo sozinhas, que elas são suficientes. Mas a Bíblia também diz que sem mim nada podes fazer. Não há verdadeira felicidade longe de Jesus. Não há outro caminho para Deus. Precisamos passar pela cruz, reconhecer Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E a nossa oração hoje é por todos nós, para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, para vermos o quanto somos abençoados. E também orar por aqueles que estão em tremenda escuridão, aqueles que estão errando o caminho da salvação, que estão cegos espiritualmente pelo Deus desse século. Um homem sem entendimento é um homem que não é humilde, não reconhece que precisa de Deus. Por isso nós precisamos orar, porque quanto mais cegos, quanto mais afundados no pecado, menos há reconhecimento de que precisam de um Salvador. É aí que entra o Espírito Santo de Deus, porque só o Espírito Santo convence o homem do pecado, da maldade e do juízo. Amém, meus amados irmãos, vamos orar
Vamos pedir ao Senhor clareza na mente, uma visão espiritual aguçada, para que possamos enxergar muito mais além do que os nossos olhos naturais estão vendo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por mais um dia de paz. Louvado seja o teu nome que nos ajuda em todo o tempo. Senhor, nós entregamos a ti o nosso dia, as nossas vidas, a vida dos nossos filhos, vizinhos, familiares, amigos de perto e de longe. E te pedimos, ó Pai, um colírio santo. Abre-nos, Senhor, os olhos espirituais. Nos ajuda a ter um coração quebrantado e contrito diante de ti. Senhor, nós te pedimos também por todos os filhos pródigos, por todas aquelas pessoas que estão com falta de entendimento, que estão caminhando para a perdição, que estão no caminho do pecado, Pai. Pedimos a ajuda do Espírito Santo, que convence, que liberta, que perdoa, que ama, que abraça. É por causa desse amor, da tua bondade imensa nas nossas vidas, que nós declaramos salvação, libertação, cura na alma, no corpo, na mente, no espírito, uma renovação, Pai, espiritual. Abençoa o dia, as decisões de cada um dos meus queridos irmãos que estão comigo agora em oração. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, as suas famílias, as suas finanças, os seus armários, os seus guarda-roupas. Envia anjos poderosos, Senhor, guardando e livrando por todo o caminho. Nós te agradecemos pela alegria da salvação, pela alegria do Espírito Santo. Te pedimos, Senhor, pelos enfermos em casa, nos hospitais. Trabalha, Espírito Santo, em diagnósticos difíceis. Ajuda aqueles pacientes que estão esperando sua alta, que eles vão para casa em paz, Senhor, em nome de Jesus. Abre porta de emprego para os desempregados e continua conosco pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, um dia iluminado para você e sua família. Fiquem todos com Deus. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser, às 6h30.